Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. E vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 6, objeto de conhecimento, lideranças religiosas. Detalhamento: líder religioso, um exemplo de vida, o patriarca, o papa, o pastor, pastora, o padre, madre, o monge, monja, o sheik, o rabino, o pai de santo, mãe de santo, o pajé, benzedeiros e benzedeiras e outros. Então agora, caro aluno, você se organiza o seu material, se concentra porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula. E agora nós vamos aprofundar um pouco essa questão do líder religioso como um exemplo, uma inspiração para a comunidade, para as pessoas que compõem a comunidade, a qual esse líder é responsável. Sobretudo, um líder religioso ele precisa ser exemplo, ele precisa ser um modelo, ele precisa ser uma inspiração para aquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. É importante que a gente observe isso não só na nossa religião, mas também em outras, e ver como essa questão carismática do líder religioso, essa questão do testemunho de vida, influencia positivamente a vida de tantas pessoas que praticam as suas respectivas religiões. O líder religioso ele é responsável muitas vezes por ajustar a vida das pessoas, por ajudar as pessoas a melhorar de vida, de condição social, a melhorar as relações familiares, as relações humanas. Então o líder religioso precisa seguir uma série de protocolos, de exigências, seja da religião, seja da própria vida, para que ele possa desempenhar bem essa sua função. Ele não é simplesmente alguém que fala em nome da divindade, que fala em nome de Deus, mas ele é, sobretudo, um modelo de vida. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na primeira cartela. Olha aí, o título da cartela está bem dentro disso que eu acabei de falar. A liderança religiosa e a inspiração de pessoas. O conceito de liderança, principalmente nos últimos anos, vem sendo discutido e redefinido com muita frequência. Então é importante a gente perceber que essa questão de liderança, da autoridade religiosa, ela vem sendo debatido, vem sendo definido, vem sendo atualizado, vem sendo melhorado, mas inclusive com muita insistência, com muita frequência, se tem revisto essa questão do que é ser líder religioso, do que é ser uma autoridade religiosa e qual o seu papel à frente do povo que está sob sua responsabilidade. Vamos voltar lá para a cartela que ela tem uma frase bem importante. De alguém autoritário e insensível a uma pessoa inspiradora e empática. Olha só que frase legal. A autoridade, a liderança, ela não é mais vista como um autoritarismo, como algo sem sentimentos, como algo frio, mas ela é vista como algo que inspira. Como o líder religioso, ele precisa ser alguém empático. O que é empático? Aquele que sente as dores do outro, que sente os problemas do outro, aquele que se coloca no lugar dos seus comandados, no lugar dos membros da sua comunidade. Aquele que se coloca na vida do outro para sentir com ele e com ele ajudar a caminhar nessas veredas da vida. Vamos lá, vamos continuar. A liderança é um serviço que deve ser desenvolvido com base nas necessidades do grupo e no desejo de ajudá-lo a alcançar os seus objetivos. Olha aí que interessante. A liderança, ela não é um privilégio, ela não é um aglomerado de benefícios, de bajulação, de puxa-saquismo. Ela é um serviço. Então, o líder ele não deve esperar ser servido, ele não deve esperar ser bajulado pela sua comunidade religiosa,
mas ele está a serviço dela, a serviço daquelas pessoas. Ele deve ser o primeiro a colocar-se à disposição para ajudar as pessoas e não esperar ser bajulado, ser paparicado, né? Mas ele deve se colocar à disposição para ajudar as pessoas que estão ali na sua comunidade. Muitas vezes pessoas que não têm quem as ajude, quem as escute, quem as console. Isso tudo são funções do líder religioso. Vamos ver a próxima cartela. Pelo fato de a religião ter um papel tão importante e transformador na vida de muitas pessoas, espera-se que as lideranças religiosas, por sua posição e por sua missão, correspondam às expectativas dos adeptos da religião. Olha, isso aqui é muito importante. A imagem, a ideia, a inspiração que uma liderança religiosa, que uma autoridade religiosa inspira, motiva, ela não pode jamais decepcionar a comunidade religiosa. Né? Por isso que em muitos casos, quando aparece a liderança religiosa está envolvida em alguma situação difícil, muitas vezes aquela comunidade que ela liderava acaba se desfazendo, acaba se dissolvendo. Nós não podemos esperar homens e mulheres santos, puros, infalíveis, mas por sua vez, quem está à frente da comunidade precisa, em muitos momentos, em vários momentos, confrontar ou ajustar a sua vida com aquilo que se prega no púlpito, com aquilo que se prega na comunidade, no templo religioso, nas reuniões da comunidade. Né? A vida precisa ser conformada com aquilo que se acredita, com aquilo que se prega. O líder religioso, ele é o primeiro a cumprir as exigências da religião, os mandamentos, os ensinamentos da religião. Né? Por isso que quando ele desvia um pouco disso, pode causar uma situação constrangedora, uma situação difícil para a gestão dele, para o governo dele. Né? Então, o líder religioso, ele é alguém que está ali consonante com aquilo que se prega, com aquilo que se ensina na religião. Ele é das pessoas da comunidade, ele deve ser o primeiro a praticar a religião e praticá-la de forma exemplar, porque é olhando para o seu exemplo de vida, o seu exemplo religioso, que as outras pessoas vão se inspirar e vão perseverar no caminho ensinado, proposto por aquela religião. Vamos lá, vamos continuar. Por isso, é necessário que a liderança religiosa seja carismática, comprometida e inspiradora, para que os adeptos se animem e se comprometam, assim, com a vida da comunidade religiosa. Esse parágrafo aí, ele está resumindo aquilo que nós falamos, né? Olha só aí o que ele diz, né? A liderança religiosa, ela precisa ser carismática, comprometida e inspiradora. Né? Carismática, precisa despertar a admiração das pessoas. Comprometida, ser fiel àquilo que a religião pede dela, aquilo que a religião pede das pessoas. E inspiradora, como consequência de tudo isso, ao olhar para aquela liderança religiosa, para aquela pessoa que está à frente da comunidade, os adeptos daquela religião, eles se inspiram, eles se animam a seguir praticando aquela religião. Por isso que é muito importante isso. A vida do líder religioso precisa condizer com aquilo que a religião ensina, com aquilo que a religião prega. Ok? Vamos seguir um pouquinho mais? Muitos grupos religiosos investem na formação e na capacitação de suas lideranças. Vamos ver aí, olha, um exemplo disso é a formação do padre na Igreja Católica. Para se tornar um padre é necessário estudar duas faculdades, filosofia e teologia. Olha só, então, quando se discute, né, como foi falado no início da aula, recentemente, qual o papel da liderança religiosa, qual o seu perfil, qual a sua finalidade, como a liderança religiosa deve se portar nesse mundo virtual, nesse mundo de internet, nesses mundos de redes sociais,
as religiões também precisam investir na formação desses líderes. Né? Precisa fazer com que os líderes estudem, se preparem, estejam preparados e aptos a responder aos problemas contemporâneos que se apresentam diante da sua comunidade. É preciso ser pessoas bem formadas. E hoje em dia, não só nos dogmas e doutrinas da religião, mas também nas questões sociais, nas questões do dia a dia, nas questões que se fazem presente na vida das pessoas daquela religião. Problemas sociais, econômicos, familiares, problemas de saúde, sejam eles físicos ou emocionais, psicológicos. O líder religioso deve estar pronto, se não a dar uma resposta, mas indicar um caminho no qual aquela pessoa que está passando por aquele problema encontre uma resposta. Isso é bem importante, isso é necessário. Hoje a liderança religiosa não pode só entender da sua religião, mas ela precisa também entender de tudo um pouco. Não para resolver tudo, mas para indicar caminhos para que as pessoas que seguem a sua liderança, as pessoas que compõem a comunidade religiosa que ele ou ela lidera, possam encontrar as soluções para os seus problemas. Nós ainda temos aqui um parágrafo, uma frase importante, vamos lá na próxima cartela. Como a religião lida com vidas, as responsabilidades do líder são muito grandes e importantes. Olha, isso aqui é muito importante, isso aqui é bem necessário. Se você é aluno, se você é aluna, pensa em um dia assumir uma função de liderança na sua religião, é importante você saber disso. A religião, ela lida com vidas, ela tem uma responsabilidade enorme, porque muitas vezes uma palavra mal colocada, um exemplo mal dado na comunidade, pode destruir a vida de uma pessoa. Então, não se esqueçam nunca, a religião ela lida com vidas. E o representante da religião, que é o líder religioso, ele precisa ter bem consciência disso. Por isso, o líder religioso não pode procurar benefícios para si, mas ele precisa buscar resgatar a vida das pessoas, cuidar da vida das pessoas, né? Proteger a vida das pessoas. Isso é muito importante, né? Até porque um dia o líder religioso será cobrado pela divindade, pelo Deus ou deuses que ele acredita, que ele prega, ou que ele ensina os caminhos para os adeptos. Haverá uma prestação de contas, né? E o líder religioso precisa ter essa consciência. Eu estou lidando com vidas, então lidar com vidas é algo muito importante, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito com brincadeira, não pode ser feito sem compromisso. Por isso que o líder religioso precisa ser bem preparado, precisa estudar para ser um bom líder religioso e precisa ter essa consciência. Ele não está lidando com objetos, ele não está lidando com coisas, ele não está lidando, não sei, com alguma coisa sem importância. Ele está lidando com a vida das pessoas. Algumas das pessoas que se dirigem a uma comunidade religiosa, geralmente são pessoas que estão machucadas da vida, com experiências negativas, né? Porque se relacionaram mal com as pessoas, porque brigaram, porque foram feridas, porque estão doentes, porque estão desempregadas, estão passando necessidades econômicas, necessidades materiais. Então elas buscam as comunidades religiosas com o intuito de encontrar ajuda. O líder religioso, uma vez preparado, uma vez formado para exercer suas funções, ele precisa corresponder à expectativa dessas pessoas que vão até a sua comunidade religiosa. Ele precisa dar algum tipo de resposta, alguma orientação para essas pessoas. Isso é cuidar da vida das pessoas. Por isso, olha só como essa responsabilidade da liderança religiosa ela é importante. E falando em indicar caminhos, vamos ver aí a próxima cartela. Indicar bons caminhos para a vida, transmitir paz e esperança, incentivar a prática do bem.
estas são algumas das responsabilidades do líder religioso. Olha, vamos nos manter aí nessa cartela. Olha só, embora esteja aí em forma de frase, de parágrafo, mas aí tem uma pequena relação das responsabilidades do líder religioso. Indicar bons caminhos. O líder religioso, ele nunca indica um caminho errado, um caminho torto. Olha, nós vamos praticar o mal aqui, mas com o intuito de alcançar um bem. Isso não existe na prática do líder religioso. Indicar bons caminhos, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é ético. Transmitir paz e esperança. Nós estamos no mundo digital, no mundo repleto aí das redes sociais, que transmitem tudo para todo mundo, sem regra, sem um regramento, sem limites, muitas vezes sem ética. A pessoa na liderança religiosa, ela precisa encontrar o quê? Alguém que lhe transmita paz, que lhe transmita esperança, que lhe transmita palavras de vida. Né? No mundo tão marcado por desigualdades, por violências, o líder religioso deve ser o transmissor dessas coisas boas. Vamos voltar lá naquela cartela que eu estava antes, só para fechar ali. Olha, incentivar a prática do bem. Líder religioso que fica pregando ódio, fica pregando a desunião, fica incentivando que tem que ir lá no templo de outra religião porque ela é do diabo, porque ela precisa ser destruída. Isso não é liderança religiosa, isso não é papel do líder religioso. Incentivar a praticar o bem é incentivar, inclusive, a respeitar outras religiões, outras formas de vida, outras formas de se comportar. Né? Então, há muitas outras responsabilidades, né? Mas nós colocamos aqui essas três, né? Como aquilo que se espera de um líder religioso, de uma liderança religiosa, na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade tão diversificada, tão cheia, tão marcada por diferenças. Né? O líder religioso precisa ser o promotor dessas coisas, porque senão a sociedade vai ficar insuportável, né? Vai ser muito difícil você conviver numa sociedade em que ninguém se preocupe com a paz, com a harmonia, com o bem-estar. É muito importante que nós tenhamos pessoas comprometidas com essas práticas que promovam bem, a igualdade, o respeito, a solidariedade. Vamos avançar aqui na nossa aula, no nosso tema, que está muito interessante. Olha aí, o testemunho de vida do líder religioso. Vamos aprofundar isso que já foi falado em outros momentos dessa aula. Uma dimensão essencial é o testemunho de vida do líder religioso. É uma das dimensões da liderança religiosa. Há quem diga, eu olho para Deus, não para os homens. É verdade, devemos... As pessoas religiosas olham para Deus ou para os seus deuses, né? E não prestam muita atenção nos homens. Só que há uma questão, o líder religioso, ele é consagrado, né? Ele é referenciado como representante da divindade para aquela comunidade. Aí a coisa complica ou a coisa se acentua, né? Próximo parágrafo, próxima cartela, o próximo parágrafo vai nos ajudar a entender melhor isso. Deveria ser assim, mas o ser humano precisa de referenciais concretos em todos os setores da vida, e na religião não é diferente. Olha só, nós precisamos de referenciais concretos, de referenciais sensíveis. Precisamos ver as coisas, sentir, ouvir as coisas. Né? Em todos os setores da vida humana, em todas as dimensões, mas principalmente na nossa dimensão religiosa. Por isso é que é tão necessária a presença, a figura do líder religioso. Né? Porque Deus, ele é invisível, né? O conceito de Deus, a ideia que nós temos de Deus é um ser invisível e, na maioria das vezes, inalcançável. Então, nessa vida terrena, nós precisamos desses líderes que nos façam acreditar, nos façam crer, nos façam seguir a Deus ou a religião de forma apaixonada, mas ao mesmo tempo coerente e responsável. Então, é preciso
a presença desses líderes religiosos de uma forma equilibrada, sadia, construtiva, harmoniosa. Vamos lá, vamos continuar. Como não vemos Deus, precisamos de representantes que nos falem e nos inspirem a praticar os valores e as vivências religiosas. Olha essa frase, né? essa cartela, ela consagra o que eu acabei de dizer. Vamos ver aqui o próximo ponto dessa aula. Olha, a questão ambiental e os líderes religiosos. Um tema muito importante, né? Quando nós falamos de aquecimento global, de cheias, de enchentes, de secas, de tempestades, de tornados, né? de crise ambiental, os líderes religiosos têm um papel muito importante. Eles têm um papel que pode nos ajudar a melhorar essa situação. Tem a imagem que nós colocamos aí, a imagem de uma queimada, não é? Nós, como líderes religiosos, né, eles podem ajudar a evitar esses quadros, essas situações. Né? Eles têm muito a nos ajudar em relação a isso. Vamos ver aqui o texto que a cartela traz. Outro ponto importante é a relação entre as lideranças religiosas e a questão ambiental. O avanço e a rapidez das mudanças climáticas implicam diretamente na vida das pessoas religiosas. Olha só, essas mudanças climáticas que nós vemos, elas implicam na nossa vida religiosa, nas nossas práticas religiosas. Muitas religiões, elas estão conectadas ali com o meio ambiente. As religiões de matriz indígena, as religiões de matriz africana, algumas religiões orientais, elas estão essencialmente conectadas com o funcionamento do meio ambiente, né, com o equilíbrio do meio ambiente, com os elementos da natureza. Quando esses elementos eles são comprometidos, se compromete aí também a vida da comunidade. Por exemplo, se os animais começam a desaparecer, algumas religiões ainda hoje praticam sacrifícios de animais. Como é que vão ficar essas religiões? Algumas espiritualidades e tradições religiosas trabalham a questão das ervas naturais. Se desaparece a vegetação, como essas religiões vão fazer? Para que a gente entenda isso, entenda melhor isso, vamos escutar aí essa mensagem, essa palavra amiga, né, do pastor Antônio Victor, que é de uma comunidade evangélica lá de Bragança, no Pará. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá, alunos e alunas. Aqui é o pastor Antônio Victor, da comunidade evangélica Resed, aqui da cidade de Bragança, nordeste do estado do Pará. É um prazer significativo estar nesse momento falando para vocês acerca da importância do nosso papel enquanto lideranças religiosas na Amazônia na questão ambiental. Primeiro de tudo, precisamos considerar que a natureza é a carta escrita de Deus para a humanidade, que prova a sua existência. Ao contemplarmos a beleza que é as coisas que Deus deixou criadas para nós, percebemos que tudo é muito perfeito e tudo obedece uma lei. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, também nos deparamos com a narrativa de que Deus coloca o homem no centro do Jardim do Éden. Mas o que isso tem a ver? Por que Deus coloca o homem no centro do Jardim do Éden e o Gênesis narra isso? Isso é um recado muito claro para nós, de que Deus quer que nos responsabilizemos por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele criou com muito carinho e muito amor. Portanto, nós, pastores e pastoras, devemos ensinar as pessoas acerca da importância do cuidado com a criação. Não apenas por uma questão religiosa, mas principalmente por uma questão de espiritualidade. Ou seja, a forma como nós nos relacionamos com o mundo criado nos leva a compreender que nós somos parte de tudo isso e que qualquer coisa que nós façamos de mal para a natureza,
isso retorna para nós. E é assim que nós temos visto, não é mesmo? Portanto, como líderes, nós precisamos mobilizar a comunidade. E aqui nós fazemos eventos de limpeza, plantio de árvores, construção de sistemas ecológicos. Esse é o nosso papel, mas também na luta por políticas públicas junto a governos e a organizações da sociedade civil organizada, buscando um mundo mais sustentável e um planeta mais preservado e ambientalmente correto. E aí, vocês ficaram motivados e motivadas para juntos também lutarmos pela preservação ambiental? Vamos lá. Deus precisa de mim, precisa de vocês, para hoje, amanhã e sempre. Obrigado, pastor Antônio Vitor, por essas palavras de incentivo junto aí aos nossos alunos. E falando ainda nessa questão, né, a questão ambiental e os líderes religiosos, vamos ver agora aí alguns exemplos de líderes religiosos que se destacaram pela defesa do meio ambiente. Vamos lá. Como as lideranças religiosas são importantes para nos conscientizar em relação à preservação ambiental. Por seu exemplo de vida e sua formação, as lideranças religiosas são estratégicas na luta a favor da natureza e, consequentemente, a favor da vida de todo mundo. Olha, aparece bem, né, a questão do exemplo de vida, do testemunho de vida e da formação que nós vimos anteriormente nas nossas aulas, né? Um líder religioso bem formado e com a vida coerente com aquilo que ele prega, que ele ensina, se torna um exímio defensor do meio ambiente, um exímio defensor da criação de Deus. Vamos avançar. Infelizmente, a defesa da natureza e da criação divina geram seus mártires, pois alguns corações amam mais os lucros e as riquezas que podem extrair da natureza do que a vida do planeta. Vamos ver um exemplo disso? Um exemplo de liderança religiosa martirizada é a freira católica e missionária Irmã Dorothy Stang, morta em 2005 defendendo os povos da Amazônia. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo de mártir da causa ambiental e indígena foi a também freira católica Irmã Cleusa Coelho, missionária capixaba, martirizada na região de Lábrea, no Amazonas, em 1985. Olha só, e a Irmã Cleusa é interessante. Embora ainda não tenha sido declarada santa pela Igreja Católica, o dia de Irmã Cleusa, 31 de abril, é amplamente celebrado no município de Lábrea. Olha que legal. O povo de Lábrea é grato, né? A defesa, a participação da Irmã Cleusa na sua defesa pela vida e pela Amazônia. Então, caros alunos, muito obrigado aqui pela participação, pela atenção, pelo carinho de vocês e até a nossa próxima aula.